tudo que a gente, para atender o público de alto luxo, a palavra é excelência. Desde do primeiro contato com o cliente, a forma de tratar ele, até excelência na obra, na execução da obra, e excelência na entrega final. Então, assim, todos os treinamentos, desde quando a gente faz a integração de cada um desses funcionários, é deixar característico essa palavra, né? Sim. Excelência em tudo, no tratamento, na forma de tratar, de falar, de se portar, de se vestir, e de entregar o produto final para o cliente. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra estratégia. Estamos aqui para conversar de uma área muito desafiadora, uma área que realmente é sensível à economia, é sensível e base, eu acredito, do crescimento de todo o país, que é a construção civil, essa parte de obras. Estamos aqui com o Plínio e com o Glauco, da PAGV Construtora. Cara, quero agradecer esse desafio, são clientes nossos há muitos anos. E assim, com certeza o papo vai ser muito rico. Queria abrir o microfone de vocês aí também, para que vocês se apresentem um de cada vez, para a gente começar esse bate-papo e o pessoal se situar aí da qualidade dos nossos convidados de agora. Vamos lá. Eu que agradeço aí o convite para isso aí, estar presente aqui com vocês, aí, participando. É uma novidade para a gente estar participando disso. Até para mim, viu, cara? Até para mim, pode ficar tranquilo já. Receoso. Mas daqui a pouco a gente se solta. É isso aí. Então, falar um pouco sobre a PAGV é legal, assim, pra gente também. Eu sou o Glau, como eu falei. Eu não sou de Campinas, eu sou de norte de Campinas. Vou contar um pouco a história de onde a gente começou, né? Legal. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, mas estudei em Minas Gerais. Eu tenho mais sotaque de mineiro do que de carioca. Verdade. Mas, depois de formado, eu fui atuar em grandes obras de engenharia no Brasil. Afora. Então, eu rodei o Brasil fazendo grandes obras. E numa dessas eu conheci o Plínio. O Plínio foi trabalhar numa obra comigo em São Paulo, uma grande obra. Eu era o gerente de engenharia dessa obra. Olha. O Plínio era o engenheiro trainee. Olha. E dali surgiu uma amizade e depois de um tempo eu saí dessa empresa, eu não queria mais atuar nessa área. Voltei para a cidade dos meus pais, abri a minha empresa de construção de casas. Sim. E isso sempre tive uma amizade com o Plínio muito grande, né? Então a gente foi sempre conversando, sempre... E o Plínio falou, vem pra Campinas, cara, não fica no Rio de Janeiro não, Rio de Janeiro é bom pra passear. Então era Campinas é bom, aqui é bom. E foi quando eu vim pra cá e a gente montou a nossa sociedade. Legal, cara, que história bacana. É isso. Bom, eu sou o Plínio, engenheiro civil também, de Campinas, formado em Campinas, né? Nascido, crescido, vivido, provavelmente morrido em Campinas, e iniciei a minha vida na engenharia civil trabalhando com uma empresa familiar do meu pai. Então, logo na faculdade, entrei com 17 anos e já comecei a trabalhar, que foi fundamental para a minha base como engenheiro. Quando eu me formei, depois de 5 anos, eu já estava 5 anos à frente dos meus colegas de classe. Sim. Só que sempre buscando mais, né? Então, assim, era uma empresa familiar, que sempre executou com excelência e residência de alto padrão, e eu tinha vontade de trabalhar com big numbers, né? Aquela coisa de obras de bilhões e milhares de colaboradores, e busquei as 10 maiores empresas do Brasil, e acabei nessa obra com o Glauco, isso há 15, 16 anos atrás, ou mais. Era um contrato, na época, eu lembro, de aproximadamente 200 milhões de reais, hoje seria uma obra de 1 bi. Olha... E eu lembro que de imediato eu caí com um trainee e já caí tocando 400 funcionários, 400 peões de obra. Facinho, né? Belo desafio. E nessa, correu uma grande amizade com o Glauco, uma sinergia, ele tinha um domínio muito grande da parte de engenharia, de planejamento, né? Gestão. E eu já tinha essa noção de produção, de chão de obra, né? Uhum. Então, ocorreu uma sinergia muito grande e a gente deslanchou o contrato. Então, nessa... amizade com o Elen, né? Pô, que bacana, tal. Eu aprendi muito com ele, né? Em obra também, eu consegui contribuir muito para essa empresa. E dentro desse período em São Paulo, eu adquiri uma bagagem muito interessante para complementar o que eu tinha de conhecimento aqui de Campinas. Passaram-se os anos
E como ele disse, eu sempre comentei, vem para Campinas, Rio de Janeiro é maravilhoso para ensinar, agora para ganhar dinheiro é aqui. Então, depois de um tempo ele veio e foi extremamente produtivo, essa união, essa sinergia, aproximadamente 10 anos atrás, né? 9 anos, olha, e em outubro, né? Legal. Essa época aqui que a gente tá. Começamos e graças a Deus, um passo de cada vez aí, sempre caminhando em frente. Legal, legal. E me fala um pouquinho aí, qual que hoje é a estratégia da empresa de vocês? Tem um posicionamento específico? Eu acho que a gente vem aqui para falar de gestão, né? Independente de falar de construção, a gente vê como que as coisas se comunicam e se conversam quando a gente está falando para empresários, né? Então, eu acredito que entender o posicionamento, entender a estratégia é algo fundamental para um projeto bem sucedido. Como que vocês pensam nisso? Como que é o posicionamento? Assim, a gente veio se moldando, né? Sim. Esses anos, né? A gente, se fosse tudo muito fácil, lá atrás eu já teria, com isso que a gente... Cravei, acertei, né? Não é assim, Sim. Né? Então, assim, com o tempo a gente foi se moldando. E hoje a gente está num nicho de alto, não vou nem falar alto padrão, são obras residenciais de alto luxo. Sim. Obras grandes, obras acima de 1.000 metros quadrados, normalmente, né? A Legal. gente fala de obras aí, normalmente de acima de 15 milhões, então são obras bem bacanas. Sim. Então, é esse o público que a gente tem buscado e tem atingido. Sim, legal. Cada vez mais a gente tem procurado isso daí, tanto na área de marketing, a gente está implantando já há algum tempo, agora comercial nosso, então tudo a gente está desenvolvendo para atender esse público. Legal. Isso, o nível de exigência e de excelência é muito grande, né? Então, assim, os clientes, eles querem algo diferente. Sim. Assim, eles querem ser bem atendidos. Aí entra, já vou, isso falando mais da parte de gestão. Então, Sim. saber números, quer ter uma previsão Sim. mais certinha de tempo, de prazo. Então, isso daí exige um acompanhamento muito, muito grande. Então, assim, você tem que ter uma equipe preparada para isso. Sim. E aí, já falando um pouco de obra que é do Plínio, aí, isso daí, o Plínio, ele nasceu, como ele falou, ele nasceu lendo a obra, o Plínio é expert nisso, aí é só ele mesmo, eu não sei fazer o que o Plínio faz. Sim. Se soltar na obra, eu não sei, eu não sei fazer. A complementariedade dos sócios, né, cara, isso é fundamental. O que a gente, o ramo que a gente segue é o alto luxo mesmo. Legal. Esse é o público nosso. E quais as particularidades desse público aí, Plínio? Principalmente pensando nessa questão, né, estratégica, como atingi-lo, o que você acha que eles buscam? Ô Fábio, primeiro você tem que ter uma integridade absoluta, né? Porque é um mercado extremamente fechado, no qual todos se conhecem e se comunicam. Sim. Então, se você não tem essa integridade absoluta, você já começa a estar fora, né? A segunda grande variável é a excelência técnica de entrega. Então, é um público que não tem meia verdade, meio serviço. É a excelência ao pé da letra. Sim. Né? Então, você está lidando com materiais de altíssimo luxo, projetos de altíssimo luxo. Então, né, até brinco, né, uso uma frase assim, tem que saber o que está fazendo. Sim. Então, você está trabalhando com mármores aí de 10 mil reais no metro quadrado, coisas assim, de valores extremamente expressivos, não tem margem para erro. Então, se você não tem um domínio, eu passei a vida fazendo isso. Uhum. Então, eu tenho uma entrega que surpreende, né? Esse é um fator também. Quando você combina algo e você surpreende, aí gera o boca a boca, gera a indicação. Então, hoje, os meus últimos clientes, os meus últimos 4 clientes são da engenharia. Olha que legal. Eles engenheiros civis, né? E empresários extremamente reconhecidos. Sim. Não seguiam na área de engenharia ou seguiam outros tipos de obras que não residencial. Mas mesmo assim tem a visão, né? Então, assim, Sim. quando eu comecei a agradar esse público, um fala para o outro, e não, se você falou que o Plínio é bom, é porque realmente ele sabe entregar. Sim. Então, é uma área que a conversa não resolve. Sim, sim. É o alto grau de entrega. Sim, sim. Eu acho que é uma condição, eu gravei até, é muito legal, cliente nossa também, a Cláudia Brandão, ela é uma especialista em vendas de luxo. Então, assim, ela dá treinamento para Vuitton, Jaguar. É diferente a venda para um público desse.
E aí realmente é impecável. Você vê que esse tipo de produto, né, fazendo uma analogia, assim, não pode ser qualquer embalagem. Não pode ser qualquer vendedor. Não pode ser qualquer bobo de água. Por exemplo, do seu cliente. Porque tudo é o conjunto. Faz parte do contexto. E, cara, o podcast dela foi uma aula também, viu? Para quem trabalha com alto padrão, independentemente de... E aí exige da gente também, Fábio, que a gente não consegue ter volume grande, Sim. Porque o cliente ele quer ser carregado no colo, ele quer que a gente dê a mão para ele, vá acompanhando com ele a todas as etapas da obra, explicando e tal. Então isso daí demanda muito energia minha e do Plínio mesmo. Né? Mas é uma característica dessas marcas que ela falou também, porque você vê que o portfólio delas não é algo grande. Se eu faço bolsa, eu faço bolsa. Também cinto também. Mas você não faz isso, é tão legal. Não. É o que você porque fala sobre posicionamento. Né? Sim. Nós nos posicionamos em atender esse tipo de cliente. Então a gente fala aí simultaneamente em 4, 5 obras. Não mais. Sim. Mas pode fazer mais? Posso, não faço. Porque foge do nosso posicionamento. Exatamente. E o seu cliente vai estar olhando isso. Ele vai sentir na hora. Vai conhecer os clientes. Esses dias eu até eu fiz uma reunião com um possível cliente, né? Sim. Uma outra obra. E ele perguntou isso. Ele falou assim, mas peraí, são quantos clientes você consegue tocar? Foi a primeira coisa que ele falou. Sim, perguntou e fez questão de perguntar isso aí, porque ele sabe que quando você tem muito, você vai ter que deixar, você escorrega em alguma coisa. Ele quer ter você com ele o tempo todo. E dentro do processo de vocês, cara, é uma coisa entrando no mundo empresarial mesmo, né? Com certeza é um desafio. Porque, logicamente, a construção civil, ela normalmente trabalha com muitas parcerias, com muitos fornecedores, não só de produto, né, de produtos em si, mas como também de mão de obras. Tem um processo específico? O que vocês mais olham assim para falar, cara, esse cara pode trabalhar com a gente? São 2 clives, né? O inicial a gente, quando você pega uma certa experiência, só de ver o profissional pegar na ferramenta, você já sabe se aquilo vai dar certo ou não. Sim. Então, a minha avaliação inicial, a gente conversar, de conhecer o trabalho dele, eu já filtro muito, né? Sim. E num segundo passo também a gente exige todo tipo de documentação, os clientes que ele atende, porque os nossos clientes, de um modo geral, são holdings, são pessoas jurídicas, você pegou o know-how tem que estar tudo da maneira correta. Para o cara poder depois fazer o trâmite documental. Seleciona nessa. Seus funcionários estão todos registrados. Seu recolhimento de imposto está ok, você já tem uma grande chance de ter um parceiro. Sim. Aí vai para a parte técnica. Serviço, passo perguntas. Sim. Que deixa que a pessoa ali tá na parede, se passou no crivo, a gente segue. Antes disso, até hoje, depois de 22 anos em obra, eu já tenho um time. Então, são poucos parceiros novos que entram. Sim. Quando entra, a gente reavalia constante, né? Sim. Você tem que estar reavaliando sempre, né? Fazendo gestão completa, né? Uma compra desde quando a gente faz a contratação até a entrega final. A gente tem que ir acompanhando tudo e avaliando todo esse setor. E deixar claro, né? Errou aqui, vamos lá, vamos ajustar. Fazendo essa troca o tempo todo. Né? Legal. Um assunto bem polêmico que me veio aqui para a gente discutir também é esse tal de influência política e econômica, que realmente, assim, eu confesso que eu concordo que a construção civil ela é muito sensível nesse tipo de situação. Agora vem um pacote que o Lula e o Haddad estão anunciando aí de um teto para financiamento habitacional até tal valor, que não é o público de vocês. Dentro do mercado e o público de vocês sentem isso afetar? A gente sabe que, né, a gente até conversando nos bastidores que, cara, o governo nunca me ajudou, não vai me ajudar a resolver o problema econômico, resolver minhas vendas ou resolver meu problema de mão de obra. A gente tem que resolver isso de forma desafiadora mesmo. Mas, no final das contas, Fábio, assim, todo mundo fica com receio, né? Se o público de baixo, que é o que afeta mais, o de alto luxo, alto padrão também, né? Todo mundo fica um pouco... Talvez a insegurança. Espera o momento, né? Para sentir o que está acontecendo. Mas ainda anda, assim, ela não para 100%, né? Mas há sempre o receio. Uma insegurança. Não tem tanta sazonalidade, né, no nosso mercado. Oscila de maneira que... Sim.
são pequenos momentos. Por exemplo, um momento pandemia, pós-pandemia, que aumentou demais, todo mundo ficou em casa. Sim. Mas tirando cenários assim totalmente atípicos, não tem sazonalidade. Sim, quanto só economia ponto, né? Política, economia. Em tese, quando o país entra numa crise, é o momento de você barganhar a compra. Enfim, tem muito... Faz assim, né? Exatamente. Então, assim, Sim. vai muito mais à vontade da esposa, do cliente, do que o que está acontecendo no cenário político. Mas como o Glauco falou, obviamente sempre interfere, sempre tem oscilação de preço, tributos, receio. O que politicamente nos afeta também hoje, sem dúvida nenhuma, essa grande política de assistencialismo, né, que dificulta demais a contratação de mão de obra. A pessoa prefere ganhar uma bolsa do que estar numa construção no solo, obra civil, né? Sim, sim. Esse é um cenário que hoje atinge. Mas, enfim, como o governo nunca nos ajudou, nunca nos ajudará, é só mais um desafio para a gente. Então, o que vocês fazem lá, de repente, para suprir esse ponto que é onde eu acho que todos os empresários mais reclamam, cara? Tenho mais de 1.000 clientes aqui, quanto mais mão de obra necessária, porque todo mundo quer fugir, né? Vamos automatizar, IA, cara, eu não quero gente. Eu sou o contrário, assim, eu preferi talvez me apaixonar por gente para eu resolver o meu problema, né? O meu problema é a necessidade. Como que vocês pensam que eu sei que tem uma gestão madura, uma gestão com esse olhar também de qualidade? Quais os movimentos que vocês fazem para atração, para retenção e para não sofrer equilibrado com esse tipo de desafio? Assim, um fator que nos ajuda, né, inicialmente, são ter colaboradores que são longa data com a gente. Então, um time muito antigo, mestres aí que vem desde a época do meu pai. Então, o grande objetivo nosso já é mais experiente. Sim. Fora isso, né, nós criamos ferramentas de premiação, premiações individuais, premiações coletivas, né? Fora isso, nós temos aí um acompanhamento diário, com um diálogo, explicando a tarefa, dando atenção para o colaborador, dando oportunidade dele falar. Legal. Fora treinamentos de NR, esse tipo de coisa, a gente faz o bate-papo inicial do dia. Eventualmente no mês eu também converso com todos os colaboradores. Então a maior maneira de retenção é essa. As metas são extremamente interessantes, porque todo mundo quer ganhar mais. Sim. E da maneira que a gente articulou, teoricamente cuida do outro. E quando o colaborador está desalinhado com a empresa, naturalmente a turma expulsa ele da obra. E legal. A gente vem acompanhando. Então acho que esses são alguns mecanismos. Pedro, mas você resolveu o seu problema? Nunca, longe disso. Mas eu brinco que eu e o Glauco morreremos tentando. É boa. Morreremos se quiserem, né? Sim. A preguiça passa longe. Então a gente está sempre implementando, o Glauco sempre vem com novas ideias e cria isso no escritório, faz esse processo, passa para nós da obra que acompanhamos e implementamos. Então, dessa maneira, a gente mantém um time muito técnico. Legal. Nossa, muito técnico. Ele é, de certa maneira, enxuto, mas com uma alta produtividade. E o que é interessante também, entrando na linha do posicionamento nosso de alto luxo, nós estamos treinando os colaboradores até como receber o cliente, conversar com o cliente, né? Então, ser educado, não ser invasivo. Sim. São coisas que no mercado nosso, como eu até brinquei no começo, né? O copo de água que você apresenta para o seu cliente faz diferença. Sim. Então, tem toda uma tratativa que os nossos colaboradores, eles entendem o meio que eles estão inseridos. Legal. Entendem que devem buscar excelência junto com a gente. Legal, cara. E vem dado certo, é lógico, é um grande desafio. Sim, sim. Isso requer treinamento, né? Então, assim, você tem que estar sempre falando, assim, para ele saber se portar, como falar, como agir. Eu não quero, se eu não gosto de alguma coisa suja, eu não vou deixar aqui para o cliente também. Então, assim, vai tentando capacitar para manter as coisas organizadas, direitinho, para para levar essa excelência sempre, né? A ideia é sempre ser assim. Cara, e é legal demais você ver como que é a maturidade da gestão de vocês, porque você falou de forma um pouco genérica, mas vários pilares que são fundamentais para a gestão de uma equipe. Você falou pontos que são importantes de retenção, que praticamente eu acho que o trabalho seu é muito mais de retenção do que de captação, mas que tem a ver com uma meritocracia, tem a ver com metas e objetivos aí, tem a ver com treinamentos, assim, você vê que você falou de certa forma
pontos assim que isoladamente o pessoal chama, cara, você gera desafio, você engaja, você aceita um feedback, sabe ouvir, sabe orientar, sabe delegar, você falou, pô, sempre dando espaço para eles falarem e tal. E o que né, lá atrás a gente fez e que a gente está sempre, né, tentado corrigir, né, a gente tentado cada vez buscar melhor essa excelência, que é o quê? Na hora da captação, a gente já tem o perfil daquele funcionário. Sim. Por função. O que aquele cara tem que fazer? Como ele tem que agir? A descrição do cargo. Sim, sim. Exato. Então, assim, para quem for fazer a contratação, o RH que estiver lá com a gente, né, que hoje é a Cláudia que faz, sim, ela tem que saber. Ela não precisava ficar me perguntando, como é que é? Lógico. Então, assim, a gente já criou lá atrás a descrição de cada uma dessas funções. São processos bem definidos no RH. Seja até de ajudante, que é uma função mais simples, até um cargo de gestor, de obra ou de gerente administrativo financeiro. Então tem tudo descrito. Para todo mundo saber o que ela tem que saber fazer exatamente. Né? Então, assim, isso demandou um tempo lá atrás, mas que hoje facilita. Colhe os frutos. Vamos falar um pouquinho de cultura? Vocês estão trabalhando a cultura lá? Porque assim, eu acho que cultura organizacional é algo que tem gente que acha muito que é de coaching, tem gente que acha que para construção civil ou para o agronegócio não funciona, isso é bonito lá para o Google, né, para o Facebook. Mas o que vocês fazem lá hoje? O que vocês trabalham nesse sentido? Sim. Então, Cláudio, como eu falei, tudo que a gente, para atender o público de alto luxo, a palavra é excelência. Desde do primeiro contato com o cliente, a forma de tratar ele, até excelência na obra, na execução da obra, e excelência na entrega final. Então, assim, todos os treinamentos, desde quando a gente faz a integração de cada um desses funcionários, é deixar característico essa palavra, né? Sim. Excelência em tudo, no tratamento, na forma de tratar, de falar, de se portar, de se vestir, e de entregar o produto final para o cliente. Né? Vocês batem nessa tecla que é como se você, um dos valores, não tem como, assim, é inadmissível discutir. É indiscutível. Qualquer coisa fora do lugar, qualquer coisa que não esteja padrão, qualquer detalhe de pintura que nos dá ok, eu não admito erro. Né? Na cultura da nossa empresa, nós não admitimos o erro. É assim, não o erro, mas não corrigir. Né? Sim, deixar errado, né? Vamos pensar assim. Deixar errado, entendeu? Mas vai dar um trabalho absurdo para corrigir, eu não admito levar um frente. Sim. A partir do momento que a gente enxerga algo que não ocorreu conforme planejado, a gente para e ajusta. Em todos os processos. Sim. No orçamento, no cronograma, no planejamento, na obra, na entrega do E você viu como que é, assim, como eu falo muito, né? A gente estava falando de marketing de manhã, numa gravação, e a gente está falando agora de de gestão de desafios do negócio da construção civil, e em quase todos a gente fala um pouco de cultura. E como ela é estratégica, né, cara? Porque eu falo assim, quando eu quero conversar com algum empresário, que eu falo, cara, o cara acha que isso é balela, cara, isso aí começa com o seu planejamento estratégico, sabe? Assim, você simplesmente só consolida, né? Assim, cara, a questão comportamental de RH e de ambiente para que ele siga o planejamento definido. Sim. Cara, o posicionamento é esse e o comportamento tem que ser esse. Faremos da maneira correta, indiscutivelmente, buscando excelência. Então, a cultura da nossa empresa é essa. Sim. Bem definida. E eu vi muito legal em vários manuais de cultura de algumas empresas que eu vi que, assim, muitas vezes deixar claro o como é super padrão, e é isso. Agora, deixar claro o que é inadmissível também é importante, porque traduzir esse entendimento para todos, assim, então... Não, cara, aqui é inadmissível a parte que você coloca os xizinhos assim e fala assim, não aceita-se esse tipo de comportamento. Eu olhei, empurrei para ele bater tapete, joguei lá, um erro de obras de execução e o pedreiro, não vou falar nada porque depois lá na frente eu não vou dar essas aqui. É inadmissível. E eu falo isso várias vezes para os colaboradores. Eu estou dando a oportunidade de você se alinhar, né? Se não tiver bom, você pode me falar. Né, até para cargos mais altos, como de engenharia, estagiário, bato muito os estagiários nessa tecla,
que são as pessoas que nós, como líderes, estamos formando. Esse é um grande Sim, curso. legal. Então eu falo, é inadmissível que ocorra isso. Ah, mas o fornecedor atrasou. É inadmissível não ter sido avisado, o cliente não ter sido comunicado, não ter entrado no RDO. Então, sim, de alguma maneira, se tentar esconder algo, é inadmissível. Isso é a transparência. Sim. Vai uma gestão de uma obra dessa daí, Sim, muito transparente, sim. todo momento, né? Sim. Então, assim, a gente fala de excelência, mas é sempre sendo transparente com o cliente. E você vê que a conexão desses valores, desses focos que vocês têm, tem a ver com o posicionamento, cara. Então, um cliente desse, ele realmente não vai aceitar desaforo, né? E para você, quantos e quantos anos, né, que vem aí, não só da parceria de vocês aí fomentando essa sociedade, mas também do histórico da sua família. E você fala, cara, peraí, tem horas que eu chego aqui no escritório também, são 48 anos, empurrar alguma coisa para debaixo do tapete, cara, não estrague em 5 minutos uma história de 48 anos. Sabe que não é isso? Porque, cara, você não sabe quanto é. São 48 anos sendo honesto, sendo transparente, buscando cumprir todos os requisitos, e essa empurradinha pro tapete pode destruir uma reputação que se torna inadmissível. que assim, é muito difícil construir essa credibilidade. Não é assim, não, mas você é fácil. Eu falei, não. Manter é mais desafiador ainda. E é muito legal um item que você falou aí também, Plínio, assim, você falou, eu falo todos os dias, todas as oportunidades. Ele falou, principalmente para o estágio. Cara, é uma característica de quem tem uma cultura forte. Sim. E muitas vezes a gente vê empresários, cara, tô cansado de falar isso todo dia. A maneira com que fala, e a maneira com que lidar quando não ocorre do seu jeito. Pois é, Tem cara. que ter essa habilidade e até um pouco de pé. Se ocorra, né? Cara, é isso, até de mentalidade de empreendedorismo, a gente estava falando muito disso, um pouquinho aqui nos bastidores, e é legal a gente discutir um pouquinho sobre esse tema. A gente estava falando quando o empresário ele tem esses desafios, ou de mão de obra, ou de retenção, chega num patamar e o crescimento dói, né? Come caixa, e aí vai. Todos os desafios da dor do crescimento. E a gente até concordou quantos e quantos a gente não vê desistindo no meio do caminho, que tinha um belo potencial, porque não equilibrou, vamos pensar mais, a inteligência emocional, que vem muito com a inteligência espiritual, né? Eu acho que elas se complementam, como também a física do CPF, né? E a também intelectual, que você tem que buscar conhecimento, sempre são os 4 pilares que eu entendo: emocional, o físico, o espiritual e o técnico. E a gente vê, né, cara, quantos e quantos, vocês também com fornecedores também, que o cara vê, não dá, cara, vou cortar metade da minha equipe, eu vou desistir desse negócio, e essa mentalidade tem que ser forte. Não, a gente tem fé, a gente até reza, porque assim, a gente vai segurar, a gente vai passar por isso de forma equilibrada. Sim. E vocês veem isso realmente, assim, concordam com isso? O desafio é grande, né, cara? Sem dúvida. É o desafio diário, né? A gente se manter, sobreviver e procurar sempre crescer, né? Esse é o nosso desafio, né? Então, assim, né, a gente fala desse nicho, né, do alto luxo, mas hoje eu e o Plínio, a gente está buscando crescer, né? Então, se desenvolvendo cada vez mais e tal, e tanto que a gente está agora já entrando no outro ramo, a outra empresa. Sim. Você tem ajudado a gente. Legal. Aí já é para a área de incorporação. Sim, legal. Hoje ela está expandindo, então a gente não quer ficar parado. Então a gente não desistir, né? A gente está se capacitando cada vez mais, nós também, né? Sim. Não só os funcionários, para a gente poder se desenvolver e todo mundo crescer junto, né? Sim. O Plínio cresce e todo mundo vai junto, vai crescendo, né? Então, assim, é dessa maneira que a gente enxerga. Que eu acho passar essa importância também para os funcionários, que a gente passa o tempo todo. Eu só consigo crescer, desenvolver se eles se desenvolverem comigo. Então, assim, eles têm que entender a importância. Se não, tem que acompanhar. Se você não quer, então, muito obrigado. Não, a gente tem que tocar, a gente tem que... Né? Sim. Assim, isso é normal. Mas é procurar. O crescimento nosso depende do crescimento do outro também, né? Então, entender que a gente tem que crescer junto. Acho que algo que eu notei também com esse amadurecimento
que entra na parte de cultura que você comenta, é fundamental os seus gestores, os seus líderes estarem alinhados com a cultura da empresa, né? Sim. Isso assim, é fundamental. Então, não ter medo de trocar um líder, né? Às vezes você fica assim, poxa, mas o meu coordenador de obras é muito bom, Sim. peca aqui, peca ali, foge da cultura da empresa. Se você não se posiciona, faz, troca, treina de novo, acredita, tenha fé, você não vai atingir excelência na cultura da empresa. Sim. Então é fundamental esse treinamento de cargos mais elevados para estarem alinhados, né? A partir do momento que você não tem esse alinhamento com os seus gestores, a gente não consegue crescer. Perfeito. Enxergamos isso de uma maneira extremamente clara. E eu acho que eles se sentirem dentro do barco, né? Exato. Se sentirem. Eles se sentem importantes, na verdade. E eu acho que para retenção é muito disso. Algumas vezes eu converso com os empresários aqui, cara, qual o plano que você fez para eles? Sim. Então eu acho que a empresa ela tem um dever, cara, não é nem facultativo. Ela tem um dever de crescer. Porque senão ela acaba com o desafio das pessoas que estão com ela. E eu acho que a grande maioria das empresas que eu percebo sofrendo acima da média com mão de obra é porque aquele ambiente não é um ambiente de crescimento, não é um ambiente seguro. Então não é a questão de lindos benefícios. Tem muita gente aí que larga facinho multinacionais ou construtoras gigantes, porque ela vê ali que depende lá, legal, que nem você teve experiência. Fui trainee, foi não sei o quê. Cara, daqui pra cima não tem espaço. Daqui pra cima, cara, é 20 anos pra eu é um programa ali, um plano de cargos e salários muito engessado. E quando você tá numa empresa de médio porte, pequeno porte, você vê o crescimento dela muito perto de você, assim. Você fala assim, cara, você tá junto, com o cliente, enxergando oportunidades. Eu falo assim, essa visão que vocês tiveram, pô, a gente não quer parar de crescer, a gente quer crescer. Eu acho que é contagiante, né? É um ciclo virtuoso, não vicioso, porque parar de crescer eu vejo direto, cara. Uma das imersões que eu participei, a gente comentou sobre isso também, são pequenos insights, né, que ficam ali. A empresa que não cresce morre. Então, realmente, até contabilmente, isso não, Sim, se você não está crescendo, você está andando para trás, você está morrendo. E o estar estagnado é estar andando para trás. Exatamente. Então, não tem alternativa. Ou você cresce ou você morre. Exatamente. Então, não tem muito segredo. Aí você fala assim, pô, repetimos morrer. E outra, até crescer 5%, você fala assim, pô, você tá crescendo menos que a Selic, cara. Pelo amor de Deus, vende tudo isso aí, bota o dinheiro no tesouro direto. Mas é um desafio, assim, eu acho que muitas vezes a gente entende que os colaboradores, eles podem ser intraempreendedores, né, cara? O cara pode empreender ali dentro da empresa, tendo um espaço saudável, né, a oportunidade. Mas é importante que ele entenda isso também. Fala, pô, eu preciso crescer aqui mais que a Selic, pelo menos, cara. Sabe assim, porque não tá fazendo sentido. Perdendo valor. Você fez um comentário, pô, a gente tá indo pra incorporação e tal. Por que um cara ali na função dele não falou, pô, se a gente abrir mais esse braço, se a gente fizer um outro serviço, a gente gerar um valor agregado nisso aqui, tava conversando com um parceiro, cara, não é função só dos diretores, dos CEOs, dos donos. É função de todo mundo que quer oportunidade. Fábio, quando você muda a cultura da empresa, como a gente está fazendo, você já começa a se cercar de pessoas assim. Você já vê os seus líderes engajados. Escolhe por isso, né? Escolhe por isso. Né? Então você já vê o pessoal querendo crescer, mas tem essa oportunidade, vamos fazer. Eu já vi isso. Então, né, quando a gente tomou essa decisão, é uma virada de chave, né? Você vai se cercando de pessoas proativas. Sim. E na cultura da nossa empresa, nós nunca estaremos estacionados. Nós sempre estaremos crescendo. Perfeito. Então é muito interessante o que começa a ocorrer. Cara, e não é, e a gente fala, não é no segundo mês, no terceiro mês, porque vai vir uma etapa. Cara, amei essas palavras, amei esse conceito, mas na verdade lá dentro não ia, discordava. E isso de repente demora 8 meses, 1 ano, para você enxergar aquelas pessoas que realmente repelem. Ela mesmo já não tá bem, o negócio fica muito claro. Ela não vai se sentindo bem. Ela vai se sentindo um peixinho fora d'água, né? Assim, então, imagina um cara fofoqueiro, você chega, cara, não, cara, você tem a ouvidoria do RH lá, cara, para com esse papinho aí. O cara vai para outro, o cara fala, não, cara, ó,
Quer que eu vá com você na ouvidoria? Você quer que eu vá na ouvidoria? Para isso aí não é assunto que eu resolvo. Sim. Não é assunto que eu resolvo. Cara, deu 2 semanas, o cara pede demissão. Porque o fofoqueiro precisa de um ouvinte, né? Ele precisa de um ouvinte. Para que não tenha 2 aí. Então, porque senão aí fica. Porque o fofoqueiro vai se juntar com o fofoqueiro. O pessimista vai se juntar com o pessimista, porque um incomoda o outro. E se você cria. Exatamente. Então, o cara quer crescer, o cara quer crescer. Então, assim, eu acredito assim, que vocês se viram em uma oportunidade de negócio, um numa empresa, outro numa outra empresa, mas vocês tinham a mesma cultura, que acabou criando uma grande relação de amizade, que foi além da amizade, os negócios, uma sinergia cultural, uma sinergia de querer crescer, uma sinergia, de repente, de querer fazer diferente. E complementa o outro, né? Nós nos complementamos. Exatamente. Então isso, cara, é fundamental e é mais ou menos um desenho, uma foto de uma cultura bem feita, né? Mas ela começa de cima para baixo, que nem você falou, pô, agora são nossos líderes, né? Nossos seniors ali, nossos gestores das áreas, eles precisam ser o propagador, eles precisam estar vivendo isso, exatamente. Cara, e tecnologia? É uma pergunta que eu faço para todos os convidados de todos os segmentos. Eu deixo pro Glauco. Nessa área, lógico que tem um alto luxo, tem... No que está impactando? Tanto automação, tecnologia, como IA falar um mesmo. pouco sobre gestão, né? Uhum. A parte de gestão. É essencial hoje, assim, o que a gente demorou para implementar, porque eu sempre fui muito bom no Excel. Eu Sim. sou o cara do Excel. Eu adorava, sou fascinado pelo Excel. Fazer até chover o Excel. Mas isso demanda tempo, né? Você perde muito tempo, você Sim. ter ação. Então, a gente cada vez mais foi buscando trazer um pouco dessa tecnologia. A gente implementou um RP. Sim, legal. Para facilitar todo o processo, desde de cadastro de cliente, orçamento de obras, de compra, né, processo de compras feito ali, avaliação de fornecedores, é tudo feito dentro dele, financeiro, top. manda tudo. Então, assim, acompanhamento, planejamento, então, isso é essencial, né, até mesmo para emissão de relatórios para clientes, então, assim, facilitou muito a nossa vida, isso daí, né. Posso fazer um parênteses? Claro. Por exemplo, você empresário que quer crescer, cara, não dá para não ter um software. Não dá. Assim, tem os dos segmentos e tal, mas assim, é um ponto assim crucial. É lógico que se você estiver começando, se já conseguir, é ótimo que você vai ter menos dores de implantação e tal. Mas, cara, não tem como. E todos esse RP que a gente trabalha tem relatório BI, né? Então, sim. Então é muito importante para a tomada de decisão, né? Tanto nossa empresa, quanto para os clientes também. Então, sim. A gente sempre alimenta isso daí para eles, né? Então, assim, é essencial hoje em alguma empresa. Falando um pouco da área da parte de projeto, né? Na parte de projeto, hoje a gente tem o Revit, né? Então, assim, que também os arquitetos... O Brasil ajuda em criatividade isso. O Brasil a gente está um pouco atrasado, mas hoje em dia tem muito arquiteto que está já trabalhando com o Revit. O que ele faz, né? O Revit ele faz a construção dentro do programa, né? Então assim, faz a compatibilização de todos os projetos, não só tem o arquiteturas, você coloca ali dentro o projeto estrutural, então você já executa a obra dentro desse programa. Sim. O elétrico, Só do 2. Legal. Então, assim, isso é essencial saber mexer hoje também, né? Isso daí, numa obra residencial de alto luxo que a gente faz, tem muitos projetos integrados. Paisagismo, elétrico, hidráulico, luminotécnico, interiores, decoração. Faz eles se conversarem, se encaixarem. Já compra para ser isso, tá? Se já enxergar o erro antes da execução. Legal. Se houver algum erro, você já consegue você já consegue corrigir ele. Então isso é essencial hoje, você saber mexer nisso daí, porque facilita a vida. Sim, otimiza custo também, né? Porque ia ter que corrigir. Você consegue fazer orçamento por isso. Sim. Então, assim, ele já faz o levantamento para você, né? Então, assim, isso hoje
Tem que ter, não tem como. Impressionante. Você consegue fazer o orçamento pela inteligência artificial, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho procurado cada vez mais aprender, porque também, assim, é um desafio para mim. Então, assim, eu tenho usado muito a inteligência artificial hoje. Eu nunca tinha mexido tanto, igual eu tenho mexido, acho que nesses últimos 2 meses. Eu tô aprendendo, tô nos cursos e tal, para cada vez mais desenvolver essa parte dentro do nosso setor, né? Cara, é impressionante. Eu assusto, mas eu tento, todo dia eu tenho uns 5 minutinhos ali que eu preciso mexer. Com certeza. Porque a gente tem que, não tem que ir contra, né, cara? Tem que ter o coração ensinável e, cara, senão a gente vai morrer atropelado aí, nem sabe que lado o caminhão passou. Principalmente a análise de dados é algo incrível que tem que ser utilizado, né? Substitui um setor dentro da empresa, né? E na tomada de decisão, na análise de dados, para nós, é fundamental e tem sido algo cada dia mais indispensável. Né? Depois eu posso mostrar para vocês aí a Silvia, a gente fez um agente nosso do chat, ela tem todas as instruções de trabalho dos colaboradores, as regras de RH, as regras de política de valores, né, da cultura, então eles podem, em vez de ler, perguntar, bater um papo com ela, tirar uma dúvida e pergunta. A gente tá depois eu vou pegar, realmente. Porque eu tô desenvolvendo algumas coisas lá dentro da PRV e tô tentando utilizar ela. Legal. Para poder ajudar cada vez mais. Sim. E já indo para o desafio de tecnologia dentro das obras, a gente sabe que na construção civil é um pouco mais difícil, né? Algumas coisas a gente demanda... É bastante tradicional, né, cara? Assim, a operação ainda, né? Ainda mais uma obra residencial, né? Eu acho que talvez mais em equipamento. Ou nem tanto, assim, sei lá, uma ferramenta, uma máquina. Auxilia, assim, ultimamente eu não vejo grandes saltos, né, mas, por exemplo, quando entrou níveis laser, isso foi uma ferramenta absurda, né? Sim. A mangueira de nível. Sim, Sai aquelas luzinhas para os caras que pregam quadro lá em casa. Você tem N utilidades desse obra, né? Então, obviamente, melhores ferramentas, mas... obviamente, melhores aditivos em argamassas, em impermeabilizantes. Materiais, né, mano? Essa tecnologia auxilia, mas eu não vejo grandes saltos no máximo. Isso acontece mais em grandes obras também, né? Que em grandes volumes, né? E aí, realmente, tem muito, né? Alguma obra residencial já costuma ser um ponto mais... Sim, ainda caro, ou ainda desproporcional, talvez. Exatamente por conta disso. O remédio é mais caro que por conta de custo. Mas, poxa, se você for pegar, por exemplo, uma obra de metrô hoje em dia, antigamente era manual. Hoje é um tatuzão, o cara sai, é tudo é um joystick, o cara trabalha com um joystick. Então, não é mais... Esse é o condicionado. Nossa, cada vez mais... Mas entrou e deu uns obras aí, né? Então, assim, mas essa é um desafio realmente para essa... O agro mesmo, né, cara? Para irrigação, o agro que é bem tradicional também. Do agro. Leitura de terra. Assim, tá faltando tal suprimento para aumentar a performance. É muito satélite, é muito... Faz chover. Na nossa área, existe, né, hoje equipamentos que assentam blocos e tal, mas para uma obra residencial, como eu falei, é mais touch. Sai caro. Sim. Agora, quando você vai replicando, né, por uma edificação, realmente, por um edifício, aí compensa. Né? É mais para projeto, essa parte mais de orçamento, mais administrativa e de criação ali, talvez. Isso. Hoje para o nosso setor, para a nossa área, é mais... Cara, e uma pergunta que eu acho muito legal e é sempre muito desafiadora, porque a gente conta as histórias lindas, né? Olha quantos anos, a gente se deu super bem, e obra de alto padrão e tal. Cara, vamos lembrar aí de 2 erros aí, que eu acho que quando as pessoas ouvem um relato de erro... Não, tem gente que fala assim, mas não vai acabar hoje esse podcast. Tem excelente. Sabe que é legal aprender com erro, né? É legal aprender. Eu tava fazendo a transição dele para cá e eu tava finalizando uma reforma que era nessa época a gente ainda fazia reforma, era uma suíte adaptável para uma senhora, que a filha trouxe a mãe para dentro de casa, então, assim, era um gourmet com uma suíte, mas uma obra muito bonita, assim. Sim. Muito, muito bacana, um cliente muito legal.
E toda detalhista fez um nicho maravilhoso dentro do box com 2 chuveiros. A senhorinha queria ter um backup de um chuveiro elétrico e um chuveiro ligado no aquecimento solar. Caso falte água e tal, ela queria o box dela, do jeito dela. Cheio de pastilhinha, cheio de tudo bonito, coisa mais linda. E sempre antes de entregar a obra, eu confiro tudo, né? Eu abro todas as torneiras, descargas, disjuntores, tomadas, eu testo tudo. Eu liguei o ligado no solar, água quente, água fria, ok. Liguei o elétrico, a água pilando, de pegar fogo. Falei, nossa, tá muito quente, né? Tentei controlar a temperatura, parece que esquentou mais ainda. Meu Deus, desliguei o disjuntor, parece que esquentou mais ainda. O encanador me fez o favor de ligar a água quente, tanto no chuveiro, só nos dois. elétrico. Então não tinha como tomar banho. Tinha que quebrar todo aquele box. Nossa. Cara, eu não esqueço dessa história, porque quando eu fui chamar o encanador, foi até engraçado, né? Ele colocou a mão na cabeça dela, falou aqueles nomes. Eu não acredito que eu fiz isso. Mas cara, é muita coisa, né? E Fábio, assim, uma coisa que foi uma das brigas, um dos maiores desafios, né? Porque antigamente, vamos falar assim, as pessoas não trabalhavam com contrato, era muito. Sim. Então, assim, E a construção civil, então, né, cara? Era muito. Era fio do bigode, né? Apertou a mão, opa, tamo lá, tá certo. Sim. Mas foi mudando, a gente vai evoluindo com o tempo. Então, assim, a gente já teve problema com parte de contrato, por não ter, assim, contrato em mão. Cara, ótimo. Já sofreu. Então, assim, a gente já sofreu com isso, hoje eu não sofro mais. Então, assim, tudo tem que estar redondo. Só começa a trabalhar se tiver contrato. Se eu tiver o contrato do fornecedor, do prestador de serviço. Senão, não entra. Mas como você deixou entrar, cara, esquece o contrato, né? E quando você vai ver. Tem sempre um dia que vai te dar uma dor de cabeça. A gente já sofreu com isso, hoje eu não quero sofrer mais. Não vale a pena a gente sofrer isso. Ainda mais com o tipo de obra que a gente faz, né? Então, assim, a gente não pode passar isso daí por gente, essa dor de cabeça. Né? E eu acho que foi uma acertada absurda. Lógico, não tô falando que o cara que pensou em obras menores, de repente tocar 20, 25 obras para casas até de 2 milhões, sei lá, tá errado. Não. Mas existem características, eu acho que esse seu público é muito exigente. E talvez na questão de compliance, né, como se fosse assim, de regularidade, o cara tem muito já a perder nesse sentido, conhece mais, tem aquela mentalidade um pouco maior, até na questão de escolha de produto e tal, tem mais acesso, né, ele vai na casa do fulano de tal e vê que aquela pia acende, pisca e não sei o que, então aí é a mente, né, que você fala assim, o que é visto nunca mais é desvisto, né, aí o cara começa a querer ter. Isso ajudou muito vocês a tomarem essa decisão rápida. Mas eu acho que vale esse ponto, cara, todo e qualquer pode, mesmo que o cara tenha volume maior de casa popular. É o que você falou no começo, é posicionamento. Nós nos posicionamos assim. Poderíamos até fazer mais obras, eu não prefiro não correr o risco de dar errado. Sim. Então a gente tem o domínio desse número e é esse número que a gente toca. Não, legal. E vem nisso, né? Então o que acontece? De repente um público mais simples, mais tranquilo e é menos exigente. Então você entrou num ciclo que eu falo que é virtuoso, porque todo mundo exige de todo mundo, e aí você já tem que realmente ter esse comportamento que é o que vocês já mais gostam, mais se identificam, fala, cara, bora, é assim. E isso hoje é um diferencial nosso. Sim. Eu te falo que, assim, o conhecimento que hoje a gente tem, né, tanto da parte jurídica, contaram Sim. a partir de vocês ali, é absurdo, assim. Então, assim, isso é um diferencial, porque quando eu entro numa reunião, eu sei o que eu tô falando. Sim. A gente fala fala CNO, a gente pergunta, o que é CNO? Sim. Então, assim, a gente busca passar o nosso conhecimento para essas pessoas e para justamente mostrar o nosso diferencial. Cara, é muito legal. Ganha as pessoas. Né? Sim. Duvido ter alguma obra que, assim, não vou falar que 100%, sim, mas uma obra de uma residência que a pessoa abre uma SCPO. Eu abro uma SCPO, então, assim, eu tenho a minha LT, mas eu faço SCPO, porque a gente tem o nosso padrão. Então, assim, eu vou fazer. Sim. Ninguém comunica com o Ministério do Trabalho, eu vou fazer a comunicação. Sim. A lei, eu faço.
Sim. Assim, quando eu falo isso pro cliente, o cliente nem sabia que precisava. Eu falei, tem que fazer, cara. Se der algum acidente, alguma coisa, tá aí. E você consegue fazer porque você focou também no processo, né, cara? Isso é muito maduro. Eu acho que os engenheiros em si, eles têm essa característica de ter essa importância do projeto antes de começar a fazer as coisas e tal, mas isso é cultural também. Então vocês levam isso para todas as áreas. As áreas de gestão, o RH, a própria questão de comunicações aí governamentais, e isso entrou no seu processo. Não tá assim no dia que você lembrar. Não. Entendeu? Ó, tem que ser feito isso antes disso, isso liberou, começa. Então você criou com certeza esse fluxo. Tem um manual. A gente tem um manual. Se eu estiver ausente, alguém sabe Sim. aquilo ali. Então, assim, tem um treinamento para aquilo ali. Então, Legal. depende de mim. Né? Sim. As pessoas conseguem fazer. E aí você consegue enxergar também se aquele processo está fluindo do jeito correto, né? Ou você abre uma ocorrência lá falando, cara, vamos rever isso aqui. Tá atrasando tal licença, ou a gente está assumindo o risco de começar sem, ou, né, você vai aprendendo com o processo. E eu acho que todo esse encantamento, na verdade, que é intrínseco aí do público que vocês trabalham, do público que vocês exige, ele tá no processo, cara. Eu fiz uma imersão na Disney aí no início desse ano, e eu percebi que todo encantamento da Disney é processo. E muitas vezes é o mais simples. É o mais barato do todo. A pia que o cara escolheu que é cara. Sem você ter o método ali do encantamento, que tem que ter o teste, sabe? O teste dos negócios. Cara, você vai evitar um descontentamento, né? De repente o cara entrar na casa e tá tudo funcionando. Assim, lógico, você tem a margem de risco ali natural, depois que liga tudo, né? Pode acontecer alguma coisa, não sei, mas você ter um protocolo, ter um protocolo. Você mitiga demais. Os possíveis problemas já são resolvidos com o processo. Legal demais, cara. Legal, show. Um dia quero ser gente grande para construir com vocês. Vai, em breve. Tem que. Quando quiser. Então, cara, nossa, porque, pô, a ideia é assim. Fora a ansiedade da obra, né? A gente estava falando até muito da característica do cliente, né? Hoje, quem atrasa mais a obra é o próprio cliente, que tem tanta informação que ele fala, ó, eu achei que era isso, mas quebra tudo. Cada hotel é novidade. E você Eu vi isso no hotel lá em tal lugar da Europa. volta, troca. Olha aqui uma foto aí. Executa. Quebra tudo. Então, assim, você focar nesse... Lá na Disney tem um ensinamento sobre isso que é muito legal. A Disney faz até uma pergunta assim no treinamento, assim, você joga mais, você se dedica mais a um problema que o seu cliente te causou, ou você sai correndo, se dedica mais a um problema que você causou? Tá, o cliente está reclamando, o problema foi você que causou. Você corre. E o problema, você está tratando com o cliente, foi um problema que ele causou, você corre. Qual que você corre mais rápido? Aí, cara, pô, se olhar assim, você fala, se ele causou, eu tô de boa, né? Agora, se eu causei, eu tenho que... Aí ele falou, não, do mesmo jeito. Ele falou do mesmo jeito. Então, o que ele diz do mesmo jeito desse ensinamento? Por exemplo, quando você estaciona o carro na Disney e você não lembra, você chegou eufórico, né? A média parece que as famílias se programam 7 anos. Assim, para economia e tal, falando num preço, famílias médias aí, que esse é o sonho, são 7 anos se dedicando. Quando você chega no estacionamento, cara, a única coisa que você não lembra é que você parou no Pateta, fila tal. Você sai correndo, tirando foto pra avó, tirando foto pra sogra, família, carrinho, criança, sai filmando. Quando você vai embora, depois dos fogos, cansado, não conseguindo nem andar direito, mas emoção pra tudo quanto é lado. Onde a gente parou mesmo bem? Aquele mar de carro. Você para no funcionário, você lembra mais ou menos a hora que você chegou? O cara fala, eu mandei fotos pra minha mãe. Foi 9h40, você tá no Pateta, fila 10. Quem perdeu o carro? Quem perdeu o carro foi o cliente. Entendeu? Mas eles falam, cara, no final ele vai ficar pé da vida se ele ficar procurando o carro. Então tem que chegar na ordem, a ordem do horário, e eles não deixam você ir
brasileiro, né? Vou procurar um lá pertinho. Não, você tem que ir lá e pegar o trenzinho. Então, assim, tem essas coisas. Todo cliente é a sua. E aí o que acontece? É um processo de encantamento que eu achei uma sacada assim fenomenal. E tem, assim, o cara que perdeu o braço do óculos, qualquer customer deles lá tem a ferramentinha. O carrinho do bebê que tá fazendo nheque-nheque, todos têm um olhinho. Quanto custa isso aí, cara? Não custa nada. Agora o cara ficar sem óculos para ver o desfile, que ele ficou 7 anos se preparando para ver o desfile, com certeza vai ficar marcante. Né? O cara ficar segurando o óculos assim, sabe? Ou uma criança que derrubou um sorvete. Qualquer funcionário da Disney tem autoridade, não tem que sair correndo atrás do Glauco. A faxineira vai lá e toma outro sorvete. Ela tem um voucher lá que ela vai no primeiro sorveteiro e fala, tá aí. E se possível maior que o do que ele derrubou. Impressionante. Mas não, cobrou, não. Welcome to the happiest place in the world. É impressionante, cara. Você está no lugar mais feliz do mundo e nada pode estragar. Nada, assim. Então é absurdo, né? Até dos 5 sentidos, né? O olfato na hora que você chega tá estourando pipoca porque te joga pro espetáculo, sabe? Assim, o cheiro. Sim. Então é um negocinho que você fala, é tudo. Não, é só de repente a hora de estourar a pipoca já estourar mesmo, né? Então o negócio, não, é só um olhinho. Será que foi sorte isso ter chegar? 100 anos tentando encantar, então acho que é algo muito, e isso marcou muito, a gente muitas vezes não se preocupa com o problema que o cliente causou. E a gente estava falando, quem atrasa mais obra? O próprio cliente, dessas mudanças e tal. Cara, como que eu posso prever, né, que ele vai mudar? O que eles mais mudam? O que eles mais mudam, eu vou ter que fazer um 4D lá, com cheiro, vou ter que fazer um de gesso. Da nossa parte, assim, eu acho muito legal, assim, acho que todos os clientes só tem um cliente especial, aquele apaixonado pelo Plínio. Ele fala, já, ele queria o Plínio como aqui. Então, tudo que ele inventava, as coisas que ele inventava, o Plínio carregava ele no colo. Então, assim, ele quer isso, ele vai mudar, a gente sabe que a gente vai mudar, ele tem o direito de mudar, e a gente tem que estar aberto a receber. Sim, imagina, só a abertura já é um diferencial. O cliente, mas você tá mudando? Não, vamos atender. O Plínio é bom pra isso, ele atende bem, e a gente vai, e a gente por trás ali vai Sim. Não, isso aqui vai causar custo, impacto aqui. O tempo e vai se documentando. Sim. Mas a gente tem que atender. Sim. Fábio, no caso desse cliente, né, ele é assim, muito detalhista, gosta de tudo muito bem elaborado, executado. Então eu falei assim, cara, vou surpreender, né? Uhum. Então eu comprei junto com o cliente todo o lote de mármore, né? Então eu fui em São Paulo, escolhi a dedo, enumerei as peças, porque a gente chama de paginada, alinhada com a outra. Cara, mas eu vou fazer além, né? Aquela desejo nosso. Sim. Então ele tinha a porta de uso do dia a dia, ele abria a porta e dava de cara com uma chapa de 2,45 por 1,35. As chapas eram desse tamanho. E esse caminho ele dava direto na escada, subia pro piso superior. Então eu fui seguindo os veios da pedra. Sim. Eu fiz os veios, era uma escada toda em pedra, meio esquadrilha. Eu fiz os veios subirem na pedra. A escada fazia o retorno para cima, fazia a curva, eu fiz a curva assim, subi com a curva assim, fiz o rodapé, acompanhar o veio do chão, o rodapé complexo, que ele era reto em cima e cortado, né, elas embaixo, e não falei nada para ninguém, cara, aquilo eu marquei pro meu funcionário, não foi o meu funcionário que Sim. Eu fiz o molde da Sim. Né? O meu engenheiro acompanhou, né, treinei, né, o desenho, mas eu fiz o molde. Então, depois de pronto, tá, chegou, Luiz, eu tenho uma surpresa para você aqui, que é qual do nome, né? Então, dá uma olhada, abre a porta aqui, né? Aí. Posso falar malada. Por isso que eu te contratei. Ele já interviu na hora. Foi andando, viu o que eu tô falando na hora. Ele percebeu o cuidado. Ele entendeu, porque ele estava buscando esse detalhe e ele não esperava esse detalhe. Então isso foi muito legal, assim. A reação dele é muito gostosa, né? Mas vem aqui, dê aqui, roda pé. Nossa, por isso que eu te contratei. Que massa. Gostoso, dá prazer. Não, sim, eu acho que aí isso se retroalimenta, né, cara? Eu acho que eu vejo muito, assim, as pessoas que eu falo muito, cara, busca um resultado. Sabe, porque o resultado ele te traz uma tara, um tesão, assim, por demais. Então é engraçado, eu falo muito
para dar um exemplo, assim, muito assim, o cara tá, beleza, não, cara, vou parar de beber porque eu quero ficar com a barriga tanquinho, sabe aquele negócio assim, coisa assim, boba, ou até uma mulher, eu quero esteticamente, cara, é difícil, mas na hora que a pessoa consegue, você percebe que o pessoal bitola, mas eu acho assim mas eu acho que é normal, se você tem você tem um resultado no seu negócio, você fala, pô, né, você tem um resultado, cara, que seja numa dieta ou no seu negócio, o resultado em si é o que mais alimenta o próximo resultado, né? É um barato. Gente, obrigado, o bate-papo passa voando, eu queria que vocês, a gente brinca no finalzinho do Pode Contar aí, que o que cada um de vocês pode contar, deixa uma reflexão, deixa uma dica, deixa um livro, deixa um abraço para alguém que vocês queiram. O que vocês podem falar aí para a gente encerrar esse bate-papo? Eu queria agradecer de novo o convite. Eu que agradeço. Ele falou, o Fábio chamou, pô, que bacana e tal. Eu te dar os parabéns também aí, porque a casa tá linda. Obrigada. Tá ficando bem bacana e fico feliz pelo crescimento, desenvolvimento. E agradecer o convite também que você fez na época para acelerador, que isso abriu nossa mente também. Legal. Sempre auxilia, a gente sempre adquire um conhecimento, a gente sempre traz alguma coisa nova para o nosso negócio. E eu tenho certeza que depois que a gente fez aquilo, a imersão, a tendência é a gente crescer mais. A gente está se desafiando mais para poder crescer. Legal. Não só na PGV, mas para a incorporação. Então, novos negócios aí. Que em breve está saindo. Boa. Próximo a gente vem aqui falar dela. Show de bola. Vamos fazer um plano especial para os clientes e investidores aí. Falar, cara, quem tá afim de entrar no... Bora bolar um... Mais um mesinho, 2 meses aí, eu acho que a gente já deve começar a fazer o lançamento. Tô esperando o RI. Legal. A gente já... Continue desejando todo o sucesso do mundo. E vai dar certo. E eu que agradeço, cara. É uma honra recebê-los. Obrigado. Bom, endosso primeiramente tudo por top. Agradeço a oportunidade, nós temos uma amizade de anos. Fico muito feliz com o crescimento seu, né? Um exemplo para nós todos, empresários, empreendedores. Obrigado. É gostoso ver as pessoas crescerem, né? E você comentou algo assim que, se puder deixar alguma palavra, alguma coisa, eu acho que nós estamos aqui para servir. O ser humano que entende que está aqui na Terra para servir em todos os aspectos, principalmente no espiritual, cresce e se rodeia de pessoas que crescem. Então, agradecendo mais uma vez, você é um cara que eu quero sentar na sua mesa. Obrigado, cara. Fico feliz de estar aqui sentado nela e acho que é isso, a gente está aqui para servir. E se servir gera excelência, gera o crescimento, gera o bem-estar, gera uma série de coisas bacanas. Amém, cara, eu agradeço e com certeza a mesa não só sua, mas do Glauco é uma mesa com certeza que eu sento com muito prazer, que muito ensinamento, muita coisa bacana. A gente costuma falar em algumas rodas de empresário, pô, é muito legal quando você senta numa mesa que você é o mais burro, né? Você é o mais burro, você fala, pô, essa mesa é a certa. Você entendeu? Exatamente. Obrigado, viu, gente? E até a próxima. Logo em seguida, de repente, quem sabe a gente bate um papo sobre as incorporações e os projetos novos aí. Tá bom? Pessoal, valeu, até a próxima.